Bem-vindo ao canal Mistérios. Estava usando os classificados como meio de vender algumas das minhas coisas antigas, e que não usava mais, que eu tinha guardado em casa. Eu tinha planos de me mudar nos próximos meses, então estava apenas tentando deixar tudo organizado. Eu precisava do que não precisava, e foi quando encontrei minhas antigas ferramentas elétricas. Eram de alta qualidade, e ainda funcionavam, mas eu tinha comprado outras movidas a bateria, para trocar elas, não fazia muito tempo. Tirei algumas fotos e as coloquei à venda nos classificados de um jornal. Coloquei na lista uma furadeira e um jogo de ferramentas que valia uns 200 euros, considerando que elas não eram tão antigas, e ainda estavam totalmente funcionais. Era um negócio muito bom. Não demorou muito para receber respostas. Em apenas meia hora, recebi algumas respostas ao meu anúncio. Um deles me enviou um e-mail perguntando se 50 estaria bom, mas educadamente recusei. A outra resposta afirmava que estavam muito interessados e queriam comprá-las naquela mesma noite pelo preço anunciado. Eu concordei e disse que estaria disponível às 4, caso eles quisessem passar para pegá-las. Eu nunca deixo ninguém entrar na minha casa quando estivesse vendendo coisas. Eu sempre trazia os itens para a porta da garagem e conversava com as pessoas lá. Era uma rua movimentada do bairro, então eu não estava preocupado com alguém tentando algo em público, como costumava fazer. Eu ia ficar na entrada da garagem com os itens, um pouco antes das 4, e esperar por eles, para que pudéssemos concluir a negociação o mais rápido possível. Mas pouco depois das 3:30, ouvi uma batida na porta. Olhei pela fresta e vi um homem parado lá com o carro vermelho estacionado na entrada da garagem. Abri a porta só um pouco, perguntando quem ele era. O cara respondeu que estava ali para comprar as ferramentas que estavam anunciadas nos classificados, e admitiu que chegou antes do combinado. Eu pedi a ele que esperasse um pouco, e ficasse dentro do carro, pois eu não estava esperando ainda. Ele hesitou, tornando a interação mais desconfortável do que deveria ser, mas depois ele se virou. Assim que ele se afastou, peguei todas as ferramentas e o encontrei no topo da entrada da garagem. Eu tinha uma tomada externa para que ele pudesse testar as ferramentas, e ele parecia satisfeito com elas. Faz 20, ele disse, segurando a furadeira, que o acordo era de 80 euros. Eu disse que poderia abaixar um pouco, mas 20 era muito baixo. Falei de forma educada, embora estivesse levemente irritado, pois ele já havia concordado em pagar 80 por elas, e 20 era um valor totalmente injusto. Ele colocou a furadeira no chão, e sem nem olhar para mim, voltou para o carro e foi embora. Fiquei confuso e chateado, sentindo que tinha sido enganado, e que tinha desperdiçado meu tempo. Levei as ferramentas de volta para dentro e continuei minha noite, tentando não me aborrecer muito com isso. Na verdade, foi apenas um pequeno inconveniente, pelo menos era o que eu pensava. Algum tempo depois, passei perto das janelas da frente, e no canto de olho, vi o mesmo carro vermelho estacionado, 3 casas abaixo da minha. Olhei atentamente, tentando ter certeza de que era o mesmo homem, mas não havia ninguém dentro do carro. Era apenas um carro estacionado sem ninguém, então não tinha como ter certeza. Convenci a mim mesmo de que era apenas uma coincidência e segui em frente. Mais meia hora se passou, eu estava apenas seguindo minha noite, fazendo comida e assistindo TV, mas então alguém bateu à porta. Fiquei um pouco abalado, mas escolhi ignorar, e esperar que a pessoa fosse embora. Obviamente, o homem de antes foi o primeiro pensamento que me veio à mente. Apenas alguns segundos se passaram antes que ele batesse novamente, e gritasse do outro lado da porta, "Ei, sou eu, decidi levar as ferramentas." Eu não acreditava nele de jeito nenhum. Tudo se encaixou em minha mente, aquele carro que eu tinha visto uma hora atrás era dele, o que significava que ele tinha estado vigiando minha casa a noite toda. Não respondi, e em vez disso, liguei para a polícia, informando o nome do homem no carro. Ele continuou chamando várias vezes, dizendo que queria comprar as ferramentas, mas então ficou silencioso por um minuto. Eu ainda estava parado perto do sofá, olhando em direção à porta. Mais um minuto se passou e eu não sabia o que fazer. A polícia já estava a caminho e chegaria a qualquer momento, então me senti seguro o suficiente para poder olhar pelas janelas. Caminhei silenciosamente até a janela ao lado da porta, mas então ouvi algo bater com força na lateral da casa. O som foi seguido por folhas se mexendo, e passos correndo para longe. Olhei pela janela e vi o homem correndo em direção ao seu carro. A polícia chegou no momento perfeito e o interceptou no meio do caminho. Fiquei surpreso ao ouvir que o homem admitiu muitas coisas.
Ele disse que planejava me assaltar, mas eu não o deixei entrar na casa, o que complicou as coisas para ele. Além disso, ele tentou escalar a árvore ao lado e pular no telhado, mas errou o alvo, acertando o lado da casa e machucando. O fato é que ele estava armado com uma faca, e o telhado no qual ele tentou pular estava logo abaixo da janela do segundo andar, que ao verificar, estava destrancada. Se ele tivesse conseguido pular, realmente teria entrado. Ele afirmou que era apenas uma tentativa de assalto, mas declarações são apenas isso. Parei de usar os classificados, e até hoje, tranco todas as janelas da minha casa, inclusive aquelas que considero sem acesso. História 2. Sou um homem de 28 anos, e isso aconteceu comigo há 2 anos. Eu havia acabado de assinar o contrato de aluguel de uma casa pequena na cidade onde eu morava. Depois de morar em um apartamento por alguns anos, não tinha muitos móveis ou decorações o suficiente para encher o espaço alugado. Embora tivesse um sofá de tamanho razoável e um suporte para TV, eu só tinha uma TV pequena que eu queria colocar no meu quarto, pois era tão pequeno. Como não tinha muito dinheiro para gastar, recorri ao classificado para encontrar uma TV maior para a sala de estar. Encontrei algumas TVs de tela plana boas, listadas no site, mas todas estavam acima do dinheiro que eu tinha. Honestamente, eram muito melhores do que eu realmente precisava. Eu só queria uma TV grande para preencher o espaço na minha sala, e a qualidade da imagem dela não era algo que realmente me importava. Finalmente, encontrei uma que parecia atender às minhas necessidades. Era barata, grande e diziam que estava funcionando. Era uma TV de tela plana antiga, provavelmente de uns 6 anos atrás. Comparadas com as TVs de hoje, nem são consideradas telas planas, pois geralmente têm 3 a 4 polegadas de espessura e são muito pesadas. Enviei um e-mail para o proprietário, e continuei minha busca, mas não encontrei mais nada que valia a pena investigar. Eu apenas esperava pelo melhor com aquela TV. Foi só na manhã seguinte que recebi uma resposta para o meu e-mail. O proprietário se apresentou como Memphis, e disse que adoraria me mostrar a TV quando eu estivesse disponível. Não sei se eu interpretei de forma estranha ou algo assim, mas ele parecia estar excessivamente animado com isso. Isso me deixou um pouco desconfiado, mas eu apenas imaginei que ele fosse um senhor alegre ou algo assim. Eu disse que qualquer dia desta semana, após sair do trabalho às 5, estaria bom para mim. Memphis respondeu que amanhã às 5:30 seria perfeito para ele, deixando o endereço dele no final do e-mail, juntamente com um convite para um evento intitulado Classificados TV. Eu aceitei, embora não estivesse muito certo sobre o propósito disso, e definitivamente não era algo normal que as pessoas fazem. Mas não me importei muito. Esvaziei minha caminhonete, e no dia seguinte fui para o trabalho e depois segui direto para o endereço dele. Já estava escuro quando cheguei lá. Ao estacionar na entrada da casa, vi que todas as luzes estavam acesas. Verifiquei pela última vez se eu tinha todo o dinheiro em mãos, e saí da minha caminhonete, dirigindo-me à porta da frente. Enquanto subia, pude ver que a porta da frente estava parcialmente aberta. Não havia uma porta de tela ou algo do tipo, apenas uma porta principal. Pensando que foi deixada aberta para mim, me inclinei e olhei para dentro, mas não vi ninguém. Eu fiquei meio sem graça com a situação, mas entrei mesmo assim. A casa estava silenciosa e parecia vazia. O homem surgiu e me conduziu até a sala de estar, onde havia uma TV antiga em cima de uma mesa. Ele disse que essa era a TV que eu estava interessado, e que estava em pleno funcionamento. Eu olhei para ela, mas algo parecia estranho. A TV estava coberta de poeira, e parecia não ter sido usada em muito tempo. Direi que naquele momento eu sabia que algo estava errado. Ele não estava agindo nada como nos e-mails. Eu esperava um senhor alegre e não um cara mal-humorado e de meia idade, mas eu já estava dentro quando todas as alarmes começaram a disparar na minha cabeça. A televisão estava no cômodo ao lado da porta, então ele ficou ali parado enquanto eu olhava para ela. Ah, sim, parece bom. Vou levar, eu disse, nem mesmo sabendo se funcionava ou não, mas eu queria resolver isso rapidamente. Estendi o dinheiro para ele, ele olhou para o dinheiro por um momento, e depois olhou de volta. Ele estendeu a mão em minha direção e pegou o dinheiro, empurrando no bolso. Sem me dar tempo para reagir, ele agarrou meu ombro e me empurrou de volta em direção à porta, gritando para que eu fosse embora. Eu não discuti, corri em direção ao meu carro e dirigi para longe. Pouco depois, parei em um local seguro e liguei para a polícia,
para informar que tinha sido roubado. Durante todo o tempo, eu só pensava em como eles foram estúpidos, por me encontrar em sua própria casa, roubar-me e me deixar ir, sabendo que eu sabia onde eles moravam. Mas quando a polícia chegou à casa e eles me ligaram de volta, fiquei completamente chocado ao ouvir o que me contaram. Durante aquela semana, as coisas se tornaram mais claras. O homem que conheci na casa não era o Memphis, o dono da casa. Memphis foi encontrado inconsciente na cozinha, felizmente sobreviveu, embora tenha sofrido ferimentos graves. O homem que encontrei na porta era outro cliente que Memphis estava encontrando pelo classificado, para comprar alguns utensílios de cozinha, que ele também estava vendendo. Esse homem acabou o agredindo e roubando, provavelmente apenas alguns minutos antes de eu chegar. O mais incrível é que Memphis tinha enviado um convite de calendário para aquele homem, e ele aceitou, provavelmente sem saber que mostrava o seu e-mail, que por coincidência era o seu nome e sobrenome. Ele foi capturado em poucos dias. Durante todo esse caso, eu realmente tive a oportunidade de conhecer o Memphis, e ele era realmente um senhor feliz, mesmo apesar do que lhe aconteceu.